Vamos lá, falar do Cruzeiro aqui no Bastidores da Itatiaia. Tô esperando sua mensagem, sua participação aqui na live, hein? Manda seu recado aí, fala de onde você tá acompanhando o Bastidores, deixa seu like, acompanhe também no canal da Itatiaia no YouTube. Hoje nós vamos chegar a 370 mil inscritos. Se você não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações também aqui no YouTube da Itatiaia. Samuel Venâncio, dia de folga pro Cruzeiro na toca. Como é que tá programada a semana da Raposa? É semana de clássico. Boa tarde, Samuel. Fala, Cirilo. Boa tarde pro amigo ligado aqui no programa Bastidores. É o primeiro dos 2 dias de folga para os jogadores do Cruzeiro. A reapresentação na terça, na Toca da Raposa 2. E aí começa pra valer a preparação do técnico Paulo Pessolano. O Cruzeiro ainda aguardando. Eu vi até a sua conversa ontem, Cirilo. Muito bacana com o pessoal do Tum-Tum do Maranhão, com o Marcos Vinícius, diretor de futebol. E claro que ele tem a expectativa de a CBF definir o jogo para a cidade de Tum-Tum mesmo, e o Cruzeiro vai para lá para tentar buscar esta classificação. E eu concordo com ele, viu, Cirilo, quando ele fala da questão do gramado. Eu assisti os lances do jogo contra o Volta Redonda e teve uma chuva pesadíssima mesmo. Até nas redes sociais do Tum-Tum eles estavam divulgando no dia, mas não foi aquele gramado terrível assim não, muito longe de ser um péssimo gramado. Claro que o estádio tem uma estrutura bem acanhada, mas dá para ir lá e fazer um bom jogo, e o Tum-Tum também ser valorizado por esta campanha, porque chegar na segunda fase da Copa do Brasil não é fácil e é um feito muito grande. Mas por que eu estou falando isso? É que o Cruzeiro espera a definição deste jogo para definir a programação. O time do técnico Paulo Pessolano, que tem o clássico agora como próximo compromisso, e a CBF, ela reservou algumas datas. Por exemplo, 9 e 10 de março, 16 e 17. Para ser 9 e 10, vai ficar em cima para definir uma logística, e principalmente depois do clássico. Então não sei se a CBF vai marcar ou para o dia 16 uma quarta, ou para o dia 17, aí seria na outra semana. E o Cruzeiro ainda tem 3 jogos pelo Campeonato Estadual, a reta final, Atlético, depois Pouso Alegre no Independência, e na última rodada, Patrocinense em Patrocínio, para confirmar a classificação para as semifinais do Campeonato Estadual. Então depende também deste jogo contra o Tum-Tum, sabendo que agora, Cirilo e amigos da Itatiaia, Cruzeiro que já faturou R$2.770.000, a classificação contra o Tum-Tum vale R$1.900.000. É a milionária Copa do Brasil. O Ronaldo Fenômeno até falou sobre isso na última live dele, que o Cruzeiro tem aí como meta e até uma obrigação chegar mais longe do que os últimos anos, pelo menos. O Cruzeiro, nos 2 últimos anos em Copa do Brasil, foi eliminado na terceira fase. Ano passado, o Cruzeiro perdeu para o Juazeirense e em 2020 foi eliminado pelo CRB. Então, mas tem que primeiro passar pelo Tum-Tum do Maranhão. Então, a partir de terça mesmo é que a preparação começa, e começa para valer na Toca da Raposa 2, com este foco no clássico diante do Atlético, domingo às 6 horas no Mineirão. Cirilo. Boa, Samuel. O Cruzeiro tá projetando aí essa semana de clássico, ô Natália. Já vou perguntar pro Samuel sobre o Maicon, hein, que tem definido aí quanto a essa situação, ou se segue tudo na mesma. Mas é uma semana de clássico pro Cruzeiro. Ontem, e o Samuel citou aqui sobre o Tum-Tum, adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. E financeiramente, destaquei ontem aqui do Bastidores, porque recebemos o diretor de futebol da equipe maranhense para falar um pouquinho sobre o clube. A Copa do Brasil, a gente está falando da importância dela pro Cruzeiro, é claro, né? Já é um dinheiro, assim, excelente e em ótima hora, né? Pra Raposa. É bom ir avançando na Copa do Brasil, sem dúvida alguma. Mas, como a Copa do Brasil, ela assumiu um perfil transformador na história de clubes na última temporada, nas últimas temporadas. Porque a cota de classificação, de participação também, mas quanto a classificações, ela vai aumentando. É um dinheiro que muitas equipes nunca sequer viram, né? É o caso do Tum-Tum, por exemplo, que é uma equipe recente, mas outras várias equipes que acabam se classificando e furando essa primeira fase da Copa do Brasil, com cruzamentos um pouco mais tranquilos, ou por zebras, de fato,
é uma competição que vem tendo poder transformador no futebol nacional, né? Ela tem mudado realidades aí de várias equipes. Exatamente, Cirilo. E assim, é uma competição que propicia isso. Acho que a competição de mata-mata, eu gosto muito do formato da Copa do Brasil justamente por dar oportunidade de que esses times participem, né? E uma premiação dessa pode salvar a temporada, salvar até mais de uma temporada, né, do clube. Então, é um dinheiro muito importante e eu acho que esse também é um incentivo muito grande para que essas equipes, claro, dentro da realidade, mas que elas se programem, que elas se preparem para disputar a Copa do Brasil, para ter mais chances, né? A gente já viu aí um exemplo recente aqui, o torcedor do Atlético lembra a questão, por exemplo, do Afogados, né? Eles não tinham nem centro de treinamento, o dinheiro foi usado para isso. Então, realmente é um dinheiro muito importante e eu vejo que esses times menores, assim, até mais jovens, como é o caso do Tum-Tum, estão enxergando na Copa do Brasil a possibilidade mesmo de mudar a história do clube com uma classificação chegando numa segunda ou terceira fase. E para o Cruzeiro, fundamental também, é uma grana que vai se juntando e se acumulando aí ao longo das fases. O natural é o Cruzeiro se classificar contra a equipe do Tum-Tum e partir aí para a terceira fase da competição. E é uma grana também que vai ser muito bem-vinda, sem dúvida alguma, para a equipe celeste. Amigo motorista, recado para você que está com problemas em sua carteira de habilitação ou com multas de trânsito. A Antimultas Brasil vai te ajudar. Mais completa assessoria especializada em trânsito do Brasil. Mais de 20 anos de experiência. Na Antimultas você faz seu recurso de forma personalizada. Solicite uma assessoria com o Dr. Felipe Salib e equipe. Não perca seu direito de dirigir. Antimultas Brasil 31 2559 6200. Daqui a pouquinho a gente projeta time para o Clássico. O que pode acontecer? Qual seria a melhor formação? Já podemos falar um pouco mais sobre isso, até porque o Cruzeiro não vai ter jogo nesse meio de semana. E nem o Atlético, né? Já Sim. Jogou também aí pela 8ª rodada do estadual, agora só a 9ª rodada. Meio de semana está reservado aí para Libertadores e alguns jogos de Copa do Brasil. Mas a formação de time para o Clássico também passa por essa indefinição quanto ao futuro do Maicon. Samuel Venâncio, semana deve ser decisiva, né? Ô Cirilo, o Cruzeiro vai começar a semana com esta principal indefinição, vamos dizer assim, que é o futuro do zagueiro Maicon. O Maicon, já explicamos aqui, ele veio para um contrato de 3 temporadas, ainda na época do Sérgio Santos Rodrigues. Existe uma conversa, uma proposta de readequação salarial, mas pelo que a gente apurou, tá tudo muito longe ainda de um denominador comum. O Maicon, ele seguiu com o elenco, mesmo naquele momento ali de indefinição, e só que o contrato, ele realmente foi revisto, e mesmo aceitando uma condição para vir para o Cruzeiro, e em outro clube ele teria uma oferta salarial bem acima, tanto que tem uma aí do Santos na pauta, mas agora depende também do novo treinador. Mas mesmo assim, o entendimento é que o contrato do Maicon, ele ficou fora da realidade, principalmente na questão de ter um reajuste salarial para os 2 últimos anos em caso de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então as conversas seguem, mas repito, longe ainda de um denominador. E pelo que a gente apurou, as partes estão nesta conversa, mas o staff do Maicon, pessoas ligadas ao Maicon, estão sentindo que o caminho está indo para uma saída do jogador, de não ter uma conversa mais aberta, um diálogo, uma coisa mais clara assim, ó Maicon, queremos você aqui, mas a condição é essa, ou então, Maicon, você não está nos planos. Pelo que a gente apurou, o staff, as partes ligadas ao Maicon, ainda querem um entendimento maior sobre essa situação, porque chegou neste ponto, depois dele ter o nome publicado no BID, de jogar 3 partidas com a camisa do Cruzeiro, e ele se sente importante para o Cruzeiro e quer, claro, que a gestão do Ronaldo também defina o Maicon como uma peça importante nesta retomada do Cruzeiro para buscar a vaga na elite do futebol brasileiro. Mas a apuração minha e do Guilherme Pio é de que hoje está ficando mais distante a permanência do Maicon na Toca da Raposa 2. Deixa eu dar um recado aqui no programa Bastidores para você que está querendo vender o seu carro, hein? Venda seu carro
com a Carro no Bolso. A Carro no Bolso vai vender o seu carro da forma mais vantajosa possível e o melhor, você recebe a grana à vista, meu amigo. É isso mesmo, Carro no Bolso fica na Avenida Antônio Carlos 681. Quer agendar a sua avaliação? 31 99801 1515. 31 99801 1515 ou acesse carronobolso.com, carronobolso.com, venda seu carro e receba à vista. Como a indefinição segue, pouco provável que o Maicon fique à disposição para domingo contra o Atlético, a não ser que tudo se resolva muito em breve. Mas os jogadores estão de folga. De qualquer forma, ele vem treinando normalmente. Quando resolver, se resolver para uma permanência, ele já vai estar à disposição, porque não vai ter perdido nada na questão física. Cirilo. Boa, Samuel. Sobre essa situação envolvendo o Maicon, Natália, meu único senão, minha crítica com relação a isso, é que começou a temporada, o cara jogou, fez parte aí do elenco do Cruzeiro, já deixou claro que vai ser um titular do clube para a sequência da temporada, ou que seria um titular do clube para a sequência da temporada, e deixaram para resolver isso depois de um mês de jogo. Eu acho assim, se havia o plano de sentar com o cara, olha, esse valor que tá alto demais, nós precisamos rediscutir, sentasse antes, nem botasse para jogar, porque qual o benefício de ter o Maicon por um mês e depois não ter mais? E além disso, se o contrato precisava ser rediscutido e se já não foi feito isso, por que está demorando tanto para fazer agora? Parece que o Cruzeiro está postergando uma reunião, uma conversa que é inevitável. Ele tem a proposta do Santos na mão, o Cruzeiro sabe que é uma proposta do ponto de vista financeiro mais vantajosa para o atleta, mas eu não acho que o Cruzeiro deveria abrir mão do Maicon tão facilmente. Agora, chama o cara para conversar e fala, você tem o desejo de permanecer no clube? Pra gente, o que dá pra fazer é dessa forma aqui. E o Maicon é uma peça muito importante dentro desse elenco do Cruzeiro, não só do ponto de vista técnico, porque é o zagueiro mais qualificado desse elenco, mas também do ponto de vista da liderança, da experiência. Eu acho que não seria bom para o Cruzeiro perder o Maicon, mas se continuar nessa indefinição e principalmente com o Cruzeiro postergando essa conversa, isso só afasta o atleta do clube. Não critico o fato do Cruzeiro entender que não pode pagar o cara, não critico. O Cruzeiro sabe muito bem a situação financeira pela qual está passando, mas critico o fato de ter colocado o cara para jogar. Ficou um mês, Pessolano observou, viu o cara atuar e agora querer rediscutir salário depois disso tudo. Aí eu já acho que o Cruzeiro perdeu tempo.